Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 17 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Coronel Larry Wilkerson, está aqui conosco. Bem-vindo, irmão. Olá, é tão bom conversar com você hoje, porque sabemos que acabamos de ter a segunda rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos em Genebra, mediadas pelos omanenses. E aqui está o que Barak Raoul disse. Ele mencionou que é do Axios, como você sabe. Um alto funcionário da Casa Branca me disse que houve progresso nas conversas com o Irã, mas ainda há muitos detalhes que precisam ser discutidos. Os iranianos disseram que retornarão nas próximas 2 semanas, com propostas detalhadas para preencher algumas das lacunas restantes entre nossas posições. Ouvi a mesma coisa do lado iraniano, e já falamos sobre isso antes. Estamos vendo essa escalada acontecendo na região. We have the escalation happening in the region. And today E hoje, tivemos o líder iraniano falando ao povo do Irã. Ele disse 2 coisas principais, que foram publicadas em sua conta no Twitter. Ele afirmou que os americanos continuam dizendo que enviaram um navio de guerra em direção ao Irã. Claro, um navio de guerra é um equipamento militar perigoso. No entanto, mais perigosa do que esse navio é a arma que pode enviá-lo para o fundo do mar. Ele também disse que o presidente dos Estados Unidos afirma ter a força militar mais poderosa do mundo. A força militar mais poderosa do mundo pode às vezes ser atingida com tanta força que não consegue se levantar. Dá para ver o tipo de jogo, digamos assim, entre os dois lados. E Donald Trump, não sei se você ouviu, em um de seus últimos vídeos, voltou a falar sobre mudança de regime no Irã. Foi isso que Donald Trump disse. Eles já começaram. Bem, parece que isso seria a melhor coisa que poderia acontecer. Por 47 anos eles têm falado e falado e falado. Enquanto isso, perdemos muitas vidas enquanto eles falam. Pernas arrancadas, braços arrancados, rostos destruídos. Isso vem acontecendo há muito tempo. Então vamos ver o que acontece. Enquanto isso, temos um poder tremendo que chegou, e mais poder, como você sabe, com outros porta-aviões sendo enviados. Do que ele está falando? Pelo amor de Deus, do que ele está falando? Está cada vez mais difícil saber do que ele está falando, Nima, sobre qualquer assunto. Mas do que ele está falando? Pernas e braços sendo arrancados. As pernas e os braços estavam sendo arrancados pelo exército dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, e até certo ponto na Síria e em outros lugares da região. As pernas que estavam sendo arrancadas pertenciam a 400 mil pessoas mortas no Iraque. E mais 5 milhões em diáspora interna ou externa por causa da guerra que nós começamos no Iraque. Uma guerra de escolha, não uma guerra por obrigação. Do que ele está falando? Por favor, me explique do que ele está falando. De quem são os braços e as pernas que estão sendo arrancados? E qual iraniano arrancou a perna de alguém recentemente que tivesse um adesivo dos Estados Unidos? They're naked. But do you feel, Larry? Mas você acha, Larry, que sabemos que há muitas armas sendo enviadas para o Oriente Médio? Parece que 1/3 do poderio da Marinha está no Oriente Médio. Ele precisa ler o artigo que acabou de sair na publicação do Instituto Quincy, escrito pelo General Leite, que por acaso é o chefe da Eisenhower Media Network, da qual eu sou membro. É sobre como os Estados Unidos são um tigre de papel. Este é um homem com 35 anos de serviço militar, um homem que saiu como general de 2 estrelas porque o secretário de defesa lhe disse algo de que ele não gostou. É um homem que fala as coisas como elas são. Donald Trump precisa ler esse artigo. Claro que ele não vai, mas esse artigo acerta em cheio ao mostrar o quão fracos realmente somos. Ah, sim, podemos enviar forças especiais e fazer F-35 sobrevoarem um país como a Venezuela. Ou podemos ameaçar Cuba ou a Groenlândia. Mas se entrarmos em guerra com uma potência quase equivalente,
ou uma potência equivalente, seremos completamente destruídos. E não tenho tanta certeza de que, com o apoio da Rússia e da China, dependendo de como esse apoio realmente se concretize, não estejamos colocando o Irã na condição de uma potência quase equivalente. Certamente, se eles fossem totalmente apoiados pela Rússia e pela China, estariam nessa condição, ou talvez até um pouco acima. Vamos ter uma grande surpresa. Uma grande surpresa. O dilema, Nima, na minha opinião, e eu assisti ao Netanyahu ontem 3 ou 4 vezes, eu o vi mentir, eu o vi chamar os iranianos de mentirosos. E então pensei, foi em 95, não foi? Quando ele disse, em 3 anos eles terão uma bomba. Em 97, ele disse que em 2 anos eles teriam uma bomba. Depois escreveu um livro e disse que em 7 anos eles teriam uma bomba. O livro saiu em 2002, acho que foi isso. Posso estar errando um pouco, mas não muito. O livro foi publicado e alguns anos depois ele disse que eles estavam prestes a ter uma bomba. Depois de alguns anos, ele fez uma pausa porque precisava nos convencer a invadir o Iraque. O Iraque seria, uma ameaça terrível. Terrível. Eles tinham armas de destruição em massa. Fizemos a guerra no Iraque. Não encontramos nenhuma arma de destruição em massa. Então ele retomou o tema. O Irã terá uma bomba dentro de 1 ou 2 anos. Este é o mentiroso. Trump, Nima, está entre a cruz e a espada. A cruz é Miriam Adelson e outros como ela, com bilhões de dólares em dinheiro político e um domínio sobre o Congresso dos Estados Unidos. E a espada é Bibi Netanyahu, um mentiroso, maníaco, genocida. E o Irã. O Irã. Trump não quer uma guerra com o Irã. Estou convencido de que ele não quer uma guerra com o Irã. Basta ler por trás de algumas das declarações mais dramáticas e draconianas que ele faz, até mesmo aquela. Ele não quer uma guerra com o Irã, mas ele tem aquele outro lado que vai arrastá-lo para isso. Porque, como Netanyahu disse, você viu aquela entrevista em que ele fica constantemente olhando para a direita, como se alguém estivesse segurando cartões de fala para ele. As if someone is holding up cue cards for him. You listen to him there and you understand that Trump is trapped. Você o ouve ali e entende que Trump está encurralado. Se Trump não tomar a iniciativa, se ele apenas continuar enviando tropas para lá e não começar um conflito, o Bibi vai fazê-lo. E então Trump terá que intervir, porque o grupo mais duro, Miriam e o resto deles, vão pressioná-lo a agir. Então eu não gostaria de estar no lugar de Donald Trump agora. Ele se colocou nessa posição e a tornou ainda mais precária ao começar a mobilizar forças. Lembro-me de uma vez em que Colin Powell disse que, se você vai mobilizar tropas e não usá-las, é melhor ter um motivo muito bom, porque isso faz você parecer mais ineficaz do que qualquer outra coisa. E ele pode muito bem chegar a essa posição em que é ou ineficaz, estúpido e ignorante, e não realizou absolutamente nada. Ou pior, eu preferiria isso à alternativa, ele nos levar à guerra, ou o Bibi nos arrastar para a guerra. Acho que provavelmente será o último caso. Acho que o Bibi vai. Vamos chegar até o impasse que alcançarmos, ou até o momento em que Trump decidir agir. E ou o Bibi vai perceber que Trump não vai com ele e irá sozinho, arrastando-o junto, ou Trump vai concordar em acompanhá-lo. Não acho que consigamos sair dessa agora. Acho que já estamos dentro disso. É claro, algo acontecendo com Bibi Netanyahu. É tão estranho, o vídeo, aquele trecho que você mencionou. Vou reproduzi-lo para você, porque é simplesmente muito esquisito quando se observa o jeito que ele está falando. Aqui está o vídeo. Ele está determinado a esgotar as possibilidades de alcançar um acordo, o que ele acredita ser possível devido às circunstâncias que foram criadas, a projeção de força e o fato de que, como ele diz, o Irã certamente deve entender que perdeu a oportunidade da última vez. E ele acha que há uma probabilidade séria de que não percam desta vez. Não vou esconder de você que expressei meu ceticismo em relação a qualquer acordo com o Irã, porque, francamente, o Irã é confiável em uma coisa: eles mentem e trapaceiam.
Eu disse que se um acordo for alcançado, ele deve ter vários componentes. Componentes que acreditamos ser importantes, não apenas para a segurança de Israel, mas para a segurança do mundo, dos Estados Unidos, da região do mundo. But for the security of the world, the United States, the region, the world. The first is that all enriched material has to. E o primeiro é que todo o material enriquecido deve deixar o Irã. O segundo é que não deve haver capacidade de enriquecimento. Não apenas interromper o processo de enriquecimento, mas desmontar o equipamento e a infraestrutura que permitem o enriquecimento em primeiro lugar. O terceiro é lidar com a questão dos mísseis balísticos. E o quarto é parar e desmantelar o eixo do terror que o Irã construiu. Ele foi esmagado, mas ainda existe. Portanto, devem haver inspeções reais, inspeções substantivas, sem aviso prévio, mas inspeções eficazes para todos os pontos mencionados. Inspections for all of the above. Yeah. Notice how he always has to equivocate. Repare como ele sempre precisa se esquivar. Ele pensa, eu disse antes. Quando foi mesmo? Eu disse que tínhamos destruído o eixo da resistência, completamente obliterado. Agora estou dizendo que ainda existe. Olhe por trás da cortina. A mágica ali. O que eu digo agora? Ele devia estar olhando para cartões de fala. É a única explicação que consigo imaginar. Apresentação bizarra. Apresentação bizarra. E a simples ideia de que ele chamaria os persas de mentirosos. Não que eles sempre tenham dito a verdade. Não quero insinuar isso. Nenhum Estado o faz. Mas vindo da boca dele, ele é o maior mentiroso da face da terra. Há tantas mentiras que saíram da boca daquele homem que eu não conseguiria contá-las, nem se tivesse uma semana, um lápis e papel infinito. Ele é o maior mentiroso da face da terra. He's the biggest liar on the face of the earth. I just recited his lies about the proximity of. Acabei de recitar as mentiras dele sobre o quão perto o Irã estava de ter uma arma nuclear. Deve ter sido um choque para ele quando nossa comunidade de inteligência, 17 agências na época, concordou que o Irã não havia tomado a decisão de construir uma bomba. Quero dizer, ele deve ter ficado furioso. Provavelmente foi até o Mossad e disse: "Vocês não infectaram bem esses rapazes, nem as moças. Entrem lá e infectem todos." Porque dissemos a verdade. Pela primeira vez em nossas vidas, acho que dissemos a verdade sobre uma questão fundamental no mundo da inteligência. Uma sobre a qual realmente tínhamos dados sólidos. E dissemos a verdade. O Irã não havia decidido construir uma bomba. Enquanto isso, ele estava lá em Tel Aviv e Jerusalém, discursando por 20 malditos anos que o Irã teria uma bomba em 1 ou 2 semanas. Quer dizer, o homem é simplesmente um mentiroso descarado. Ele dirá qualquer coisa para gerar o impulso necessário às decisões que quer tomar. Neste caso, ele está lançando o mundo em direção a um conflito com o Irã que vai ser muito diferente, eu acho, do que ele imagina. E certamente do que Donald Trump imagina. E provavelmente, não posso afirmar isso com total convicção, mas pelo menos para uma parte das Forças Armadas, especialmente a liderança, eles acham que tudo vai ficar bem. Acho que o comentário do Ayatollah foi o Ayatollah que você reproduziu, não foi? Sobre os navios acabarem no fundo do mar, pode acabar se concretizando. Larry, Netanyahu está colocando Donald Trump em uma posição em que ele não tem saída a não ser ir à guerra com o Irã, porque as condições que ele está impondo. Não há como o governo iraniano ou qualquer governo no Irã concordar com isso. Bem, não há maneira mais rápida de gerar um conflito do que começar a conversar com o inimigo, ou inimigos, em potencial nesse conflito, e fazer com que todos estabeleçam objetivos impossíveis, a menos que isso esteja sendo usado genuinamente como uma tática de negociação. Antes disso, eu achava que essa era a principal tática de negociação de Trump. Eu não achava que ele conhecia outra forma. Você ameaça o outro lado, por assim dizer, o outro lado da mesa, e depois entra e suaviza um pouco. Parecia ser a única tática de negociação que Trump conhecia. E conversando com nova-iorquinos, eles meio que confirmaram isso para mim, em relação a negócios imobiliários e outras coisas. Era mais ou menos assim que Trump operava, mas aqui ele se colocou em um beco sem saída.
But here he's walked himself into a cul-de-sac. And to a certain extent, he did with Venezuela too. Look at E até certo ponto ele fez isso com a Venezuela também. We have no control. Olha o que está acontecendo lá agora. Não temos nenhum controle sobre eles. E mesmo assim, temos um secretário de Estado que faz um discurso dizendo que temos controle total sobre eles. Mas então ele recua e diz, bem, na verdade não temos controle sobre eles. Mas eles não podem fazer nada que, no fim das contas, não esteja alinhado com nossos desejos, nossas vontades. Então temos controle sobre eles? Bem, ok, temos. Então por que não instalam a Machado? Bem, não vamos instalar a Machado porque, bem, ela não seria boa. Como você sabe disso? Ela venceu a eleição. Ah, venceu? Ah, ok, certo. Eles estão completamente perdidos em relação à Venezuela. Não têm o menor controle sobre a situação, exceto pelo que podem jogar na cara da Venezuela e que a prejudicaria imediatamente. That would hurt them immediately. And like, for example, confiscating their tankers when they try Tipo, to por ship exemplo, oil. confiscar os petroleiros deles quando tentam enviar petróleo ou algo assim. Mas em termos de ter controle sobre o estado da Venezuela, isso é absurdo. Eles não têm. E ele recuou naquele negócio dele, esse negócio com a Groenlândia, graças a Deus. O que ele vai fazer aqui nesse caso em que se meteu nesse beco sem saída que acabei de descrever? Não vejo como ele sai disso. Ele está preso entre os oligarcas, o lobby judaico, todos aqueles que vão, sabe, dizer que o forçarão a deixar a presidência. E forçariam. Se ele fizesse algo que eles não quisessem, algo que Netanyahu não quisesse, em relação a esse alvo principal de Bibi, o Irã, eles provavelmente apoiariam o impeachment. They would probably go and throw their weight behind impeachment. They'd probably jump into the Republican mess and Eles provavelmente se meteriam na bagunça republicana e criariam um impulso suficiente para um impeachment. Esse é o tipo de ação que eles tomam porque acham que nos controlam, especialmente o Bibi. Bibi acha que nos controla. E isso o deixaria extremamente irritado se Trump tivesse sucesso e então Bibi tivesse que agir. Não tenho certeza se Bibi tentaria fazer isso sozinho se estivesse convencido de que Trump não viria. Sinceramente, não acredito que ele seja tão estúpido. Mas não acho que chegaremos a essa situação. Acho que ele sabe que Trump vai entrar porque sabe o controle que tem sobre Donald Trump. Ele pode demonstrar ira, pode demonstrar desagrado, pode parecer confuso em uma coletiva de imprensa, mas no fim das contas acho que ele acredita que controla Donald Trump. Ponto final. É. E não tenho certeza de que ele não acredite mesmo nisso. Larry, I don't know if É. you heard Larry, não sei se você ficou sabendo. Lindsey Graham estava falando sobre como as guerras do futuro estão sendo planejadas aqui em Israel. Aqui está o trecho. É meio assustador, do jeito que ele fala, e o quão tranquilo ele está em relação a isso. Pelo menos ele não está bêbado. Pelo menos não parece que ele está bêbado. Sim, sim, sim. Então, as guerras do futuro estão sendo planejadas aqui em Israel. Porque se você não estiver um passo à frente do inimigo, você sofre. As forças militares mais inteligentes e criativas do planeta estão aqui em Israel porque precisam estar para sobreviver. O que estamos vendo é que Israel está avançando no desenvolvimento de novas armas, muito além de nós. E seria bom ter um processo em que pudéssemos ser parceiros. A process where we could be partners. advancing down the road with Avançando pela estrada com um exército que, Nima, odeio dizer isso porque eu costumava conhecer alguns deles e já trabalhei com alguns deles. Mas tenho que dizer que as forças de defesa de Israel hoje, e uma das razões pelas quais os níveis de estresse pós-traumático estão muito altos, as taxas de suicídio estão muito altas, é justamente esta. Eles não são mais soldados. Eles são assassinos. Eles não participam de uma guerra, um conflito, um combate, uma campanha, nada. Há 20 anos em que não fossem esmagadoramente mais poderosos do que as mulheres e crianças que estão matando. Talvez uma ou duas vezes, quando desceram para os túneis, mas na maioria dos casos, pelo que entendo, colocaram prisioneiros palestinos na frente deles, ou colocaram algum outro refém na frente, para garantir que fossem atingidos primeiro. Este não é um exército corajoso. Eles podem ter uma base tecnológica genial,
mas a maior parte disso foi roubada de nós de uma forma ou de outra nos últimos 20 ou 25 anos. Portanto, não sou alguém que acredita nessa ideia de superioridade israelense. Certamente não em termos militares. Eles não enfrentaram ninguém de relevância, exceto mulheres, crianças e guerrilheiros com AKs há mais de 20 anos. E dizer isso, Lindsey está completamente equivocado. Totalmente fora de seu juízo. Mas Lindsey tem se equivocado em praticamente tudo o que tem dito ultimamente, mesmo quando está sóbrio. Ele é um desastre como senador, como porta-voz e como praticante de política externa dos Estados Unidos, do Império. Ele também é um desastre. Sabe, se você olhar para a Ásia Ocidental, no Oriente Médio, dá para ver quem Israel tenta retratar como o pior inimigo. Eles dizem que o pior inimigo de Israel é o Irã. Mas quando você está no Irã, ninguém fala sobre o quão poderoso é Israel. Ou diz, vamos ter medo de Israel. Ninguém. Eles não falam tanto sobre o poder ou a força militar israelense. E eu me perguntava, toda vez que você olha a mídia em Israel, é tudo sobre o Irã. O Irã está fazendo isso. Mísseis, programa nuclear. Eles têm armas nucleares em Israel, mas ninguém fala sobre isso no Irã. Eu não sei o que é. Eles não são signatários do Tratado de Não Proliferação, como o Irã é, então são foras da lei. No direito internacional, eles são foras da lei, e grandes, no que diz respeito ao genocídio. E Netanyahu é um criminoso de guerra procurado. Quero dizer, não dá para inventar uma coisa dessas. O Império é o facilitador. Não há dúvida de que Israel não teria sido capaz de fazer a maior parte do que fez nos últimos 15 a 20 anos. Ou até mesmo desde 1948, sem o Império, sem os Estados Unidos ao seu lado. Então, nós somos os facilitadores. Quando Gideon Levy diz que aquelas bombas caindo dos pylons daqueles F-16 e matando bebês e mulheres lá embaixo são bombas americanas, e que somos tão cúmplices quanto as FDI, ele está absolutamente certo. É como se estivéssemos voando como ala deles. E Lindsey Graham voaria de bom grado como ala deles, desde que estivessem em sua situação habitual, quase incapazes de serem abatidos do outro lado da fronteira, sem atacar nada de valor, e avançando com tudo para matar homens, mulheres e crianças. É aí que Lindsey estaria com eles. Se fosse uma luta de verdade, se fosse um combate real, Lindsey estaria correndo na direção oposta. Lindsey é um covarde sem coragem. Lindsey is a gutless coward. Larry, você está acompanhando as negociações? Porque hoje as conversas foram bem curtas. Talvez 1 hora e meia. O que isso indica, na sua opinião? Isso significa que os dois lados estão levando a sério ou não tanto assim? Porque, como eu disse, Barak Ravid mencionou algo positivo. E o que ouvi do ministro das Relações Exteriores do Irã foi parecido. Ele disse que vão elaborar os detalhes para discutir na próxima rodada de negociações. Como você vê o clima geral das conversas? Bem, lembre-se do que aconteceu antes e não descarte isso completamente. Podemos usar as negociações como uma espécie de disfarce, por assim dizer, para tentar alcançar uma surpresa tática. É bem difícil conseguir uma surpresa estratégica ou operacional neste momento, porque já mobilizamos as forças e outras estão a caminho. Mas a surpresa tática seria uma vantagem, e isso poderia criar o ambiente em que realmente fosse possível executar o plano. Ou seja, os iranianos poderiam ser levados a pensar que ainda faltam pelo menos 1 ou 2 semanas, e então isso acontece naquela noite ou naquela manhã. Isso pode fazer parte da estratégia. Parte disso, porém, voltando aos meus comentários originais, Nima, eu não acho que Trump queira essa guerra. Acho que ele está fazendo tudo o que pode para adiá-la o máximo possível. Agora, se for algum tipo de artifício para realizar um ataque instantâneo e obter alguma surpresa tática, serei o primeiro a admitir que estava errado. Mas não acho que ele queira isso. E enquanto a situação se prolongar, por assim dizer, há uma oportunidade de escapar.
É assim que Trump pensa, acredito eu. Também existe a possibilidade de que Bibi Netanyahu tenha um ataque cardíaco e morra, sabe, qualquer coisa. Mas eu não acho que ele queira essa guerra. Realmente não acho que ele queira isso. E também o nosso poder de fazer as coisas que dizemos ou a imagem que transmitimos de que vamos fazê-las diminuiu bastante desde a questão da Venezuela. E digo isso tanto em termos de poder naval e aéreo, quanto por trás disso, do número e dos tipos de munições que temos. Então pode estar levando um bom tempo para eles também garantirem que todos os estoques necessários para as ações que pretendem realizar estejam de fato disponíveis. E caso não estejam, para obtê-los e equilibrar os estoques, por assim dizer. Não sei. Mas é realmente muito estranho o que estamos fazendo, a menos que eu atribua isso a um esforço diplomático genuíno. I attribute it to a genuine diplomatic effort. But how do I do that when I know that Netanyahu... Mas como eu faço isso quando sei que Netanyahu não vai deixar Trump ter sucesso na diplomacia? Esse é o dilema aqui. Você vê o Trump agindo como se, e talvez ele esteja apenas fingindo, quisesse que a diplomacia desse certo. Você vê isso acontecendo, ainda que de forma esboçada ou abreviada, como você mencionou, e mesmo assim sabe que ele não consegue escapar da armadilha em que o Bibi o colocou, junto com os aliados do Bibi aqui nos Estados Unidos. Eu não sei. Eu não sei para onde estamos indo. Realmente não sei. Exceto que sei que estamos caminhando para o desastre se começarmos essa guerra. E a região também está caminhando para o desastre, especialmente se o que estou ouvindo sobre a Rússia e a China for verdadeiro em relação à disposição deles de participar no fim das contas. Willingness to participate at the end of the day. You mean Você quer dizer que a participação está ajudando ao enviar armas para o Irã ou participando fisicamente? Actually participating. Sim, quero dizer participar de fato. Provavelmente começaria da mesma forma que fizeram no Vietnã, e como fizeram na Coreia, e como os chineses fizeram até certo ponto. Eles começam pilotando aviões, operando sistemas de mísseis, operando defesas aéreas, coisas assim. Se você ouviu o Hegseth e o Trump falando, eles dizem que não vai demorar nada, que em cerca de 48 horas o Irã estará de joelhos, implorando para que as bombas parem. Eu não acho que isso vai acontecer. Sinceramente, não acho que isso vai acontecer. Porque eu vi alguns rumores, talvez sejam verdadeiros, de que os Estados Unidos querem controlar o petróleo iraniano que vai para a China. Não tenho dúvida de que, assim como a nova estratégia de segurança nacional sugere, há pessoas por trás desta administração. Não acho que Trump seja tão inteligente assim, nem por um minuto, mas há pessoas por trás do governo cujo alvo final é a China. Eles estão tirando as peças do tabuleiro, por assim dizer, antes de chegarem à China. Percebendo que quando o fizerem, se ainda não tiverem eliminado muitas dessas peças, vão ser duramente atingidos. Na minha opinião, eles vão ser atingidos de qualquer forma. Mas faz sentido pelo menos preparar o campo de batalha, por assim dizer, eliminando algumas das coisas das quais a China pode estar tirando força ou poderia tirar força no início. Acho que é disso que se trata a questão da Rússia. Realmente acho. Acho que a operação na Ucrânia do lado dos Estados Unidos, não sei se a OTAN é cúmplice nisso. Não acho que tenhamos admitido a liderança da OTAN em Bruxelas que essa era a nossa verdadeira estratégia. Agora, em nível individual, pode ter havido alguma conversa de bandeira para bandeira de que tudo isso, na verdade, é sobre a China. Precisamos lidar com a Rússia primeiro, antes de podermos enfrentar a China. Portanto, deixaremos que os ucranianos façam isso por nós. Deixamos que eles sangrem e morram, e ao mesmo tempo, enfraquecemos significativamente a Rússia. Talvez até provoquemos a queda de Putin. Isso tornaria o caminho até a China mais fácil. Não tenho dúvida de que na cabeça deles, se conseguissem fazer isso em relação à Rússia, provavelmente ganhariam algum tipo de controle sobre os ativos petrolíferos russos. Então há pessoas que pensam assim, tanto de uniforme quanto em trajes civis.
Because the outcome, if I were Porque o resultado, se eu fosse mencionar um dos principais objetivos do governo Trump até agora, são os seus ataques ao setor de energia, vindo da Rússia, da Venezuela e agora do Irã. Eles estão tentando, de alguma forma, controlar todo o mercado de energia. the whole market of energy. And don't forget Azerbaijan and Georgia, because that Caspian Sea. E não se esqueça do Azerbaijão e da Geórgia, porque aquela metade do mar está assentada sobre petróleo suficiente para abastecer a Ásia Central por 100 anos. Você tem razão. Os pontos estão lubrificados, por assim dizer. Tudo gira em torno de petróleo e gás. Volto àquele momento em que fui a Nova York, entrei na sede da ExxonMobil e vi oleodutos em construção, oleodutos bombeando e oleodutos sendo planejados. Virei-me para as pessoas que me guiavam e disse: "Este é o futuro da guerra. Ah, This is the future of warfare. Oh, yes. Oh, yes. It seems that Russia Parece que a Rússia decidiu enviar suas forças militares para apoiar aqueles petroleiros, sabe? E a Rússia está. and What- Russia is Yeah. What if they just Chinese and Russian escorts? e se eles simplesmente tivessem escoltas chinesas e russas passando pelo estreito? You know, Quero dizer, sabe? Ou e se eles invertessem e dissessem: escoltas chinesas e russas apenas para os navios que vão para nossos parceiros, e fizessem a mesma coisa em Bab el-Mandeb? Arriscaríamos uma confrontação global por causa disso? Enviaríamos nossos submarinos nucleares para lá e começaríamos a torpedear os navios chineses e russos? Estaríamos começando uma guerra mundial. Sem dúvida alguma, estaríamos começando uma guerra mundial. E isso tem todo tipo de implicação em relação ao uso de armas nucleares. Então, simplesmente não percebemos o que estamos provocando aqui. Não percebemos o tipo de jogo em que estamos nos metendo. Ou talvez percebamos. Or maybe we do, and we're filled with enough hubris to think we can. E estamos cheios de tanta arrogância, a ponto de achar que podemos mexer nesse caldeirão e sair vencedores. Essa é a parte mais assustadora de todas. No artigo do General Leach, aquele de que eu estava falando antes, ele aponta com razão que os americanos não estiveram em uma guerra desde 1865. Não estivemos. Não de verdade. Tudo foi no exterior. Quero dizer, os japoneses lançaram alguns balões sobre o noroeste do Pacífico, com bombas incendiárias, e os alemães tentaram fazer algumas coisas na costa leste. Nós não, neste país em que vivo, experimentamos a guerra de perto, na sua própria varanda, desde 1865. Vai ser um choque tão grande para o povo americano que eu prevejo que vamos desmoronar. That I predict personally will fall apart. But if they, Larry, what amazes Larry, me is o que me surpreende é que o próprio Donald Trump, antes de ser eleito nos Estados Unidos, tinha dois pontos principais em quase todas as entrevistas. Na maioria das entrevistas que ele deu a podcasters de destaque, ele dizia: por que precisamos que a Rússia e o Irã sejam nossos inimigos? Acho que, quando foi eleito, alguém lhe disse: podemos lidar com esses dois países. Podemos colocar muita pressão sobre eles. Talvez até promover uma mudança de regime. Porque ele começou com essa ideia. E veja o que aconteceu. Eles até tentaram matar Vladimir Putin. Essas não são coisas simples de ignorar. Tentaram promover uma mudança de regime no Irã. Já tentaram de tudo até agora. They have tried everything so far. Except the big one. They haven't tried the big one. Exceto a grande. That's what we're looking at. Eles ainda não tentaram a grande. E é isso que estamos observando. A grande. O fato de que isso pode levar a um conflito regional e depois global é uma luz vermelha piscando bem na sua cara, tão evidente, que não consigo acreditar que alguém na administração, mesmo nesta administração sem cérebro, com seus Bundys, seus Patels, seus Bisons, seus Hagsets e seus Rubios, não consiga ver o potencial disso sair completamente do controle. Sees the potential for this getting completely out of hand. É, quem é o membro favorito de Netanyahu na administração Trump? É o Rubio. Porque eu quero saber. Não vejo o vice-presidente dos Estados Unidos sendo um deles. You know, the vice president of the United States being one of them. I don't think there's warmth between any of Não acho que haja qualquer calor entre os funcionários do governo e Bibi Netanyahu.
Acho que há calor, um calor genuíno, do tipo que vem de um torpor alcoólico e da arrogância da parte de Netanyahu entre ele e Lindsey Graham. Acho que há calor ali. Acho que há algum grau de calor com o embaixador que temos em Jerusalém. E Bibi também deve saber com quem. Mike Huckabee. Mas não com muitas outras pessoas. Bibi não é alguém com quem você se aproxime e fique aconchegado. Quero dizer, simplesmente não é algo que se faça. Ele não é esse tipo de pessoa, para começo de conversa. E em segundo lugar, ele não quer que ninguém tenha esse tipo de influência sobre ele. Amizade, quanto mais amor, seria uma forma de influência. Bibi não aceita influência, a não ser quando é ele quem a exerce sobre os outros. Foi isso que tornou aquela conversa tão bizarra. Ele olhando para os bastidores como se Bibi Netanyahu precisasse de ajuda. Bibi Netanyahu nunca precisa de ajuda. Ele simplesmente mente quando é pego numa situação em que os fatos não estão ao seu alcance. Ele simplesmente mente. Meio como Trump, mas as mentiras dele são mais voltadas para o mal. As mentiras de Trump são só caóticas, espalhadas por todos os lados. Com o Trump, as coisas simplesmente saem da boca dele, sem pensar. Francamente, acho que às vezes ele nem percebe que está mentindo. Nós somos o maior exército da face da Terra. Nós temos... cara, a acessibilidade está tão boa. É incrível. Está muito melhor do que quando Biden estava no cargo, que eu simplesmente não entendo porque algum americano não sai por aí comprando tudo que pode hoje. Sabe, esse é o Trump. Minhas tarifas fizeram tudo. Minhas tarifas fizeram tudo. Larry, a situação da imigração em Israel. Recentemente ouvi um podcast, e isso também tem aparecido nas notícias. Um advogado de imigração israelense disse em um podcast da ILTV, que é um podcast israelense, que pela primeira vez em mais de 2 décadas, mais colonos estão deixando Israel do que chegando, resultando em uma saída líquida anual de aproximadamente 20 mil pessoas. Eu sabia que a situação estava ficando bem sombria. Eu sabia que ele provavelmente tinha feito algum tipo de aceno submisso a Putin. Ele gosta dos russos, especialmente porque eles lideram alguns dos melhores voluntários para suas forças de reserva e para o serviço ativo. E estão entre as pessoas mais determinadas a tomar terras de outros. Então ele quer mais russos. Ele não quer alemães, não quer ingleses, não quer africanos, ele quer russos. E fez acenos nesse sentido a Moscou. Mas sim, ouvi dizer que ele perdeu 2 milhões de cidadãos judeus de Israel e está escondendo isso. Mas ele tem. E perdeu os últimos 500 mil, mais ou menos, com restrições draconianas para que eles saiam. Então, como eles estão conseguindo sair? Bem, são principalmente pessoas com habilidade, talento e dinheiro que estão saindo. Esse é o meu palpite, é isso que está acontecendo. Não sei disso com certeza, mas eu diria que é o que está acontecendo. Eles têm dinheiro suficiente. Sabe, eu te contei sobre a velha avó na Tchecoslováquia que dizia: sempre guarde ouro suficiente para os guardas da fronteira. Pois bem, os israelenses guardaram um pouco de ouro para os guardas da fronteira e estão saindo. Eles estão diminuindo em população. Não há dúvida disso. E a questão, acho que a verdadeira questão é: eles voltariam se tudo fosse congelado agora? Se você dissesse, certo, tratados de paz com todo mundo, não vamos entrar em guerra com o Irã e Líbano, você pode viver sua vida? Eles voltariam? Acho que não, porque não estariam convencidos de que com a atual liderança israelense, que parece que vai continuar por um tempo, as coisas realmente mudariam. Continuo ouvindo que, mesmo que ele doide bertar nas próximas eleições, então, se é para ser first golden test. It's supposed to be a safe haven for Jews. Why would you want to stay?
And they're ready to risk everything, Larry. E eles estão prontos para arriscar tudo, Larry. Não sei se você viu a entrevista que fiz com o professor Ted Postol. Ele mencionou que a precisão dos mísseis iranianos na Guerra de 12 Dias era de algo em torno de 1.000 metros, cerca de 1 quilômetro. Mas se essa precisão melhorar, bem, sabemos que os iranianos começaram com aqueles mísseis antigos e depois desenvolveram versões mais precisas. Ele nos mostrou uma foto e disse que, se a precisão melhorasse para 500 metros, isso destruiria Tel Aviv. Isso destruiria todo o Estado de Israel. Tel Aviv, that would destroy all Israel. Well, actually, Nima, I'm not. Bem, na verdade, Nima, veja, eu não sou um especialista em tecnologia de mísseis, mas sei o que significa erro circular provável. E sei o que significa ser preciso nesse sentido, especialmente quando se trata de ogivas nucleares. Ouvi dizer que alguns dos mísseis que eles têm agora têm um CP de menos de 3 metros. Isso é equivalente aos nossos melhores mísseis nucleares em muitos casos. Se você consegue colocar uma ogiva de, digamos, 225 ou 450 quilos de capacidade explosiva, seja qual for, a menos de 3 metros do ponto de mira, você está fazendo um trabalho incrível. E se a sua ogiva for poderosa o suficiente, detonar nesse CEP vai destruir o alvo com danos massivos. E se eles estão fazendo coisas assim, lembre-se, houve um que atravessou todo o prédio e desceu até o porão. Estava claro que eles sabiam que no porão daquela estrutura civil, acho que era um hotel ou algo do tipo, ou talvez um prédio corporativo, havia uma unidade de inteligência israelense. E se eles conseguem fazer esse tipo de coisa, lançar um míssil em um prédio específico, sobre o qual há uma instalação militar israelense muito importante, onde é que eles não podem colocar um míssil? Especialmente quando se considera o quão pequeno é Israel, quão limitada é a área onde estão atacando e quantos mísseis, pelo que ouço, eles têm. Você não precisa de uma precisão extraordinária se tiver 10 para cada alvo. You don't need extraordinary accuracy if you have 10 on each target. One of them is going to probably hit dead on. Sabe, um deles provavelmente vai acertar em cheio ou chegar bem perto. Mas se você tiver 10 mísseis com um CEP de 3 metros ou até 10 metros, você está indo muito bem, especialmente se o seu alvo, e a maioria dos alvos provavelmente é algum tipo de alvo de área, sabe, como um campo de aviação, ou um conjunto de aviões em um campo de aviação, ou um depósito de tanque, seja o que for. Se você tem uma ampla variedade de alvos, está indo bem, e seu espaço já é limitado desde o início. Já no caso do Irã, por exemplo, quantos mísseis seriam necessários com um CEP de 10 metros ou até 3 metros para atingir alvos no Irã, quando esses alvos estão tão espalhados e o Irã é um território tão vasto para se atirar? Quantos Israéis caberiam dentro do Irã? Provavelmente 100, 150? Não sei. Não fiz as contas. Milhas quadradas, milhas quadradas. Mas imagino que daria para colocar vários Israéis dentro do Irã. O Irã é um país imenso, de fato. E há também o problema das montanhas, e o problema de conseguir a telemetria correta com as montanhas, o terreno elevado e tudo mais, especialmente com mísseis de cruzeiro. Israel é relativamente, você sabe, em certo momento me disseram que esse é o motivo das colinas de Golã. Vendo da perspectiva das colinas de Golã estando em Israel, dá para entender por que Israel se preocupava com aquele território, estar nas mãos de uma força inimiga, porque ele simplesmente domina Israel a partir dali. E você gostaria de ter aquele terreno elevado se fosse Israel. Consigo entender isso de uma perspectiva militar. Isso não significa que se possa violar o direito internacional para obtê-lo, mas entendo a preocupação deles. Larry, essa situação, antes da Guerra de 12 Dias, o sentimento nos países árabes, na minha opinião, era diferente do que é hoje, por causa do ataque a Doha e do que aconteceu depois com o ataque ao Irã. Então hoje, como Israel se sente em relação à região? Porque antes de toda essa loucura começar, antes de 7 de outubro, Israel estava em um caminho de melhoria,
ou de estabelecimento de relações melhores com os países árabes, algum tipo de acordo com eles, junto com a Turquia. Hoje a situação mudou completamente, e não se vê mais nada parecido com isso. Bem, se você ouviu o Lindsey Graham, não sei se você ouviu os comentários que ele fez sobre o MBZ, por exemplo, e sobre como ele seria um aliado maravilhoso, e como essa guerra com o Irã, se acontecer, será motivo de riso e celebração para o MBZ. Então você pensa no que está acontecendo agora entre Riad e os Emirados Árabes Unidos, e pensa no que os Houthis vão fazer se entrarem nisso. É realmente difícil dizer onde cada um vai se posicionar, exceto talvez Omã, que sempre estará ali oferecendo seus bons ofícios para a diplomacia, como está fazendo agora. Omã é provavelmente o único país da região sobre o qual se pode prever o rumo em qualquer momento, porque sempre seguirá em direção à diplomacia e à paz. Mas os outros países, não, de forma alguma. E o que aconteceria, por exemplo, se... Bem, eu realmente espero, se estivermos certos, e eu sempre especulei sobre isso, não sei quão próxima Teherã é do Al-Ansar, os Houthis. Mas sempre achei que provavelmente era uma relação de conveniência, não de fraternidade. Ainda assim, se o Irã tiver algum tipo de vínculo com eles que lhe permita influenciá-los positivamente, de acordo com seus interesses, caso essa guerra estoure, eu imaginaria os Houthis fechando o Bab el-Mandeb. Sim, voltem lá e garantam que nenhum porta-aviões dos Estados Unidos passe. E a propósito, aqui estão alguns mísseis da Rússia e da China para ajudar nisso. Isso poderia realmente se espalhar. Poderia se espalhar e afetar seriamente a economia global e o império, de forma significativa. Há mais ferros no fogo, eu acho, do que Lindsey Graham imagina. O elogio dele a MBZ foi nauseante. His encomium on MBZ was sickening. O MBZ está doente. Você sabe disso. Ouvi algo sobre isso, mas não tenho certeza. Ele está doente. Sim, ele está seriamente doente. E eu não sei qual seria a política nos Emirados Árabes Unidos sob a próxima liderança, porque esse tipo de proximidade com Israel é, sabe, um dos principais objetivos, um dos principais resultados da liderança de MBZ. Sim, tanto Mohammed bin Salman quanto o MBZ são figuras curiosas em muitos aspectos. Desde que Salman assumiu o Ministério da Defesa, tenho observado ele com atenção. Sabe, toda aquela história da guerra contra o Iêmen, no início, foi ele tentando testar suas credenciais como ministro da Defesa, tanto quanto qualquer outra coisa. E ele acabou se envolvendo em algo do qual nunca imaginou que se envolveria. Algo que, de fato, até hoje provavelmente ainda continua, de alguma forma. Então não estou convencido da capacidade dele de pensar com clareza em qualquer momento. Ele melhorou bastante desde então, mas acho que ambos são fatores desconhecidos e muito, muito ricos. Isso torna tudo especialmente difícil. Paulo me disse uma vez, acho que já te contei isso, mas sabe, cuidado com os sauditas. Eles irão para onde for melhor para eles, independentemente de lealdades, alianças ou qualquer outra coisa. Eles sempre irão melhor para eles. E ele, bem, era amigo do Bandar Bush. He was Bandar Bush's bud. Acho que o resultado do que ele disse está certo. Ele está totalmente certo. Faz sentido para mim, porque vejo que a Arábia Saudita é hoje. Eles estão vendendo seu petróleo para a China em yuans, porque sabem como o mundo está mudando. Sim, você não pode culpar um Estado como aquele, posicionado onde está, com o dinheiro que tem e sentado sobre uma população tão inquieta. E com os, como você quer chamá-los, os wahhabitas, seja lá o que for. Quero dizer, não há dúvida na minha mente de que eles produziram Bin Laden por um motivo. E não há dúvida na minha mente de que alguns dos membros da realeza sabiam que o 11 de setembro ia acontecer e não fizeram nada para impedir. Talvez até tenham ajudado e encoberto. Não estou dizendo que foi toda a família real. Eu nunca iria tão longe. Mas havia alguns que sabiam de tudo.
Houve um motivo para o papai Bush, o irmão Bush, o Bush-Toin, terem o tipo de relação que tinham com os sauditas. E houve um motivo para que quando o 11 de setembro aconteceu, os sauditas tenham saído dos Estados Unidos mais rápido que um raio. The Saudis beat feet out of the United States faster than greased lightning. Larry, the other part of negotiations in Geneva was between A outra parte das negociações em Genebra foi, e ainda é, entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a situação na Ucrânia. O principal objetivo de Zelensky é conseguir algum tipo de cessar-fogo para que possa realizar a eleição presidencial na Ucrânia. Mas sabemos que o lado russo não vai conceder isso, porque quer continuar fortalecendo seu poder militar. Não sei exatamente o que está acontecendo ou como ele consegue lidar com isso, mas ele parece acreditar que, se conseguir um cessar-fogo, isso beneficiaria a Ucrânia a longo prazo. Mas você acha que, com tudo o que está acontecendo na Ucrânia, Donald Trump finalmente está avançando em algo com a Rússia nesse assunto? I think one, Acho que, primeiro, a Rússia não vai aceitar um cessar-fogo. Ponto final. two, Segundo, o motivo pelo qual eles não vão, e acho que foi o Lavrov quem disse isso, embora provavelmente outros também, é o mesmo que eles vêm dando o tempo todo. A Ucrânia aproveitaria a oportunidade de um cessar-fogo para reposicionar forças, se rearmar, reequipar, contratar novas pessoas, seja o que for. Eles ganhariam um fôlego. a breathing space. E você não quer dar um fôlego a um país que você tem encurralado. Então não vai haver cessar-fogo, pelo menos do ponto de vista da Rússia. So there's not going to be any ceasefire. E acho que agora estamos realmente vendo um Putin que, bem, eu sei que Lavrov e provavelmente outros também, talvez alguns tenham se convencido antes, e agora finalmente convenceram esses dois homens, Lavrov e Putin. Finally convinced those two men, Lavrov and Putin. They're finally looking at a final solution. Eles finalmente estão considerando uma solução final. E essa solução final vai acontecer independentemente da diplomacia. Não que eles vão interromper a diplomacia. Não é tão diferente, na verdade, do que está acontecendo com o Irã. Agora é esse tipo de jogo de aparências, eu acho, porque a Rússia vai continuar nas negociações simplesmente porque são jogadores racionais e prudentes, e não querem parecer muito mal. Ao mesmo tempo, se algo acabasse favorecendo-os, talvez se agarrassem a isso, mas eles não é que isso vai acontecer, então o plano deles agora é destruir a Ucrânia. E não quero dizer que vão invadir Kiev ou enviar tanques pela estrada ou algo assim. Drive tanks up the highway or anything. They are going to take everything. Eles vão tomar tudo o que for minimamente defensável do ponto de vista deles. Qualquer coisa ligada à cidadania russa e assim por diante. E vão tomar tudo o que estiver minimamente relacionado à viabilidade futura da Ucrânia, economicamente, na agricultura, o que for. Vão tomar tudo, ou vão destruir, ou vão tomar. As forças armadas ucranianas farão parte disso, completamente destruídas antes que tudo acabe. Não restará exército algum após a cessação das hostilidades, e nenhum território que tenha qualquer ligação, por menor que seja, com um membro da OTAN, ainda pertencerá à Ucrânia. Vai ser um estado difícil. Vai acabar, e vai acabar totalmente a favor da Rússia, exceto pelo fato de que eles teriam preferido alcançar o que conseguiram sem tantas baixas. É aí que estamos agora, eu acho. Não estamos em um ponto em que haverá qualquer tipo de paz. E isso vai exigir uma reformulação completa da Europa e da União Europeia, ambas se desintegrando tão rapidamente que eu mal consigo acreditar que está acontecendo desse jeito. A União Europeia desmoronou. Dá para ver os sinais no que eles estão fazendo. Estão tentando se expandir. Meu Deus, a ampliação da OTAN não havia chegado a um ponto de mais abundância, seja qual for a palavra. A ampliação da OTAN não havia causado danos tão irreparáveis a si mesma e à Europa que já nem dá para compreender. E a União Europeia está tentando se expandir, começando pela Bulgária. Quero dizer, isso é uma loucura.
É uma loucura. Nenhuma das duas organizações tem muito tempo de vida, nem a União Europeia, nem a OTAN. E esses líderes na Europa agora também não têm muito tempo de vida política. Quando os líderes mudarem, a questão passa a ser, e eu ouvi Merz falando sobre isso, a questão passa a ser quem vai tirar a Europa desse atoleiro e como. A Alemanha está tão mal agora que eles querem trazer Angela Merkel de volta à Prússia. Provavelmente seria. Bem, eu não vou dizer isso porque ela ajudou a fazer Minsk acontecer. Mas ela disse que Minsk foi uma farsa. Ela pode ter cometido erros, mas não fez nada para impedir. É inacreditável o que está acontecendo. Você mencionou que não sabe se a Europa está ciente, sabe, de todo o jogo contra a China. Mas parece que eles estão tão satisfeitos com suas vidas e com o ódio que sentem pela Rússia que não se importam com mais nada. Às vezes eu fico pensando, Nima, você faz essa afirmação, e isso desperta em mim um certo sentimento de curiosidade. Volto à época em que Moniz, Kerry e Obama, até certo ponto, e seus equivalentes do lado iraniano e também do lado russo, chinês e europeu, estavam todos negociando o JCPOA e o comitê que formaram. Até mesmo os iranianos e os americanos. Quem era o equivalente de Moniz? Não consigo me lembrar. Mas a cordialidade entre eles, o entendimento real que parecia existir e a diplomacia que ocorreu era algo tão raro nas relações entre os Estados e o Irã. E, aliás, nas relações entre as US, Irã, Europa e China. E mesmo assim aconteceu. Aconteceu mostrando que pode acontecer. Como passamos daquilo para onde estamos agora? É realmente de deixar a cabeça girando. A menos que você pense em pessoas como Lindsey Graham, Marco Rubio e outros que estavam trabalhando arduamente nas campanhas, por assim dizer, no Senado, no Congresso e em outros lugares, ficando irritados e jurando que iriam mudar aquilo. E ele tinha muito dinheiro por trás dele para fazer isso. Triste. É um período de tempo curto, sabe? Exatamente. E isso simplesmente inverteria completamente. Sim. Exatamente. A mesma coisa com Cuba, um problema menor comparado ao Irã, mas ainda assim, a mesma coisa com Cuba. Eu estava em Havana e estávamos tendo discursos paralelos, a reaproximação de Raul Castro com Obama e a reaproximação de Obama com Raul Castro. E não havia um olho seco no local, cubano ou americano, todos nós estávamos naquela conferência. Não havia um olho seco porque achávamos que 50 anos de uma política americana completamente estúpida estavam sendo mudados. E estavam, por um momento. Então vieram os republicanos. Then along came the Republicans. Tubais. Yeah. And now Cuba is just E agora Cuba está simplesmente desmoronando. Com Maduro tendo causado tanto dano, sem petróleo chegando, simplesmente desmoronando. E sabe o que acabamos de fazer? Acabamos de enviar $6 milhões para lá para contratar gente para fazer isso desmoronar mais rápido. Acredite se quiser. Dinheiro da CIA. CIA money. Tá rephrased. Yeah. Threads. Good to talk to you. Bom falar com você. Obrigado, Larry. Ótima conversa. Foi realmente ótimo falar. Até breve, Larry. Friday. Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira com meu amigo Larry. Até mais. Até mais. Tchau.